A graça e a paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuela Costa, eu sou líder de jovens e adolescentes na Igreja Batista Edificação em Cristo. O nome do nosso ministério é DIFA, o Ministério de Jovens e Adolescentes. E o canal do YouTube da igreja é esse ao qual eu vos falo, por isso eu te peço que já dê like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, que é um canal abençoado. E no final dessa palavra, envia ela para pessoas que você sabe que precisam escutar isso. A minha igreja, ela se localiza na cidade de Salvador, na Bahia, no bairro da Boca do Rio, na Avenida Jorge Amado, número 101, ao lado da Galeria Jorge Amado. Os meus pastores se chamam Jorge e Cristina, eles que me deram essa rica oportunidade de estar trazendo essa palavra hoje para vocês. E o tema da palavra de hoje é o poder das amizades que te conectam a Cristo. E a palavra de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estavam em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que esse assim diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou lhes dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Deus, a tua palavra foi lida, Pai, e ela é doce e eficaz, não volta vazia. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já está fazendo através da tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos, fala aos nossos corações com poder, com graça, Senhor Jesus, trazendo exortação, cura, trazendo libertação, ó Deus. Fala conosco, Senhor, nos transforma mediante o teu poder, mediante aquilo que o Senhor quer, mediante a tua vontade, ó Deus. Pai, eu profetizo que a vida dessas pessoas serão transformadas através daquilo que elas escutarão a ti, Senhor Jesus, essa palavra vinda do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa é uma palavra muito conhecida e eu sou apaixonada por ela, porque a gente pode extrair muito dela, principalmente extrair do poder de uma amizade com propósito. Veja bem, aquele paralítico, imagina o quanto que é difícil a vida de um paralítico. Andar a sua vida inteira deitado numa maca, aquela época não tinha nem cadeira de roda, aquela cadeira que provavelmente ele era tetraplégico, ele não conseguia se equilibrar, então tinha que ficar deitado, enquanto todas as pessoas, ele via as pessoas tendo seus afazeres, criando seus filhos, tendo suas famílias, crescendo, se multiplicando. O paralítico permanecia deitado numa maca, dependendo de pessoas, sempre dependendo de familiares, de amigos. E é uma vida triste, é uma vida muito complicada, a vida de um paralítico. Mas o que eu acho fantástico nessa história é que aquele paralítico, ele com certeza tinha uma lábia muito boa. Por quê? Porque aquele paralítico tinha 4 amigos. Outra história da Bíblia sobre outro paralítico no tanque de Betesda diz que o paralítico ficou 38 anos em frente ao tanque. Quem é que quer ficar 38 anos paralisado, tendo que esperar pela cura? Não, ninguém quer. Mas o paralítico do tanque de Betesda ficou 38 anos em frente ao tanque, esperando. Por quê? Jesus chega pra ele e fala assim: o que você quer? Você quer ser curado? Ele diz: eu quero. Mas uma vez por ano vem um anjo, mexe aqui as águas, e só quem tá dentro do tanque que é curado. E não tem ninguém pra me empurrar pra que eu chegue lá e seja curado. Não, sempre vem alguém na minha frente e é curado antes de mim. Ele teve 38 oportunidades.
e não conseguiu ser curado. Por quê? Porque ele não soube se relacionar. Gente, aquele paralítico, ele não tinha um amigo só pra dizer assim, me empurra aqui. Ele não teve a capacidade, a humildade, o orgulho tomava tanto a vida dele que ele não teve um amigo pra dizer assim, me empurra aqui pra eu ser curado nesse tanque. Não. E veja bem, Jesus cura aquele paralítico, tem misericórdia com relação à vida dele, mas o outro paralítico, ele vivia uma vida mais leve. Por quê? Porque ele tinha 4 amigos. Ele tinha 4 amigos que os conectaram com o propósito, com o destino profético dele. E veja bem, a importância de ser uma pessoa agradável. A importância de não ter medo de pedir ajuda. A importância de não ser orgulhoso e de saber se relacionar. É certo que Deus pode usar o que Ele quiser. Se Deus quiser hoje que surja dinheiro na sua conta bancária, vai surgir. Se Ele quiser usar uma mula para falar com você, Ele vai usar. Se Ele quiser que as pedras clamem, as pedras vão clamar. Mas o que Deus mais ama nessa terra? Deus ama pessoas. E na maioria das vezes, 99% das vezes, Deus vai usar pessoas. Por isso que é tão importante que a gente saiba se relacionar com pessoas. No decorrer das nossas vidas, Deus ele nos promete muitas coisas. E eu costumo dizer algo que é muito simples, mas é muito fato. Que é, quem anda sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem anda junto vai mais longe. Às vezes, as promessas de Deus nas nossas vidas ainda não se cumpriram porque a gente não está sabendo se relacionar com pessoas. Porque aquela pessoa que Deus ia levantar para abrir uma porta de emprego para você, descobriu que você está falando mal dela de graça. Ou seja, está fofocando. Quem não cumpre princípio não alcança a promessa. Aquela pessoa que ia te dar uma oportunidade, você não sabe dizer um bom dia, uma boa tarde, oferecer uma oração. Não sabe se relacionar com ela, não sabe nem ser generoso com ela. Veja bem, a sua generosidade abre portas, constrói relacionamentos saudáveis, relacionamentos de Deus para a sua vida, sabe? É tão importante que a gente seja agradável, que a gente não tenha medo de pedir ajuda, né? Que a gente não tenha receio em oferecer ajuda, oferecer oração. E a verdade é que realmente quem não cumpre princípios não alcança as promessas. E quais são os princípios de Deus? Princípios de quem precisa saber perdoar, princípios de quem precisa saber amar o próximo como a si mesmo. Quem não cumpre princípio não alcança promessas. Existem promessas nas nossas vidas que muitas vezes estão travadas porque a gente não tem cumprido os princípios simples de quem precisa se relacionar. Paulo, ele é muito sábio em dizer: no que depender de você, andai em paz com todos. Por que no que depender de você? Porque muitas vezes conflitos, eles são da vida, são coisas da vida. Eles são, como que se diz, inevitáveis. Mas no que depender de você, andai em paz com todos. Deus ama pessoas e o coração dele é movido por esse amor. Então a gente precisa realmente aprender a amar aquilo que Deus ama, aprender a buscar amar aquilo que Deus ama, que são pessoas. Ele vai usar pessoas para te abençoar. Ele vai usar pessoas para abrir portas para vocês. Ele vai usar pessoas para destravar áreas na sua vida e te levar até o seu destino profético. Mas você precisa aprender a se relacionar com as pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Às vezes as pessoas difíceis somos nós. Mas nós precisamos aprender. E falando em destravar, veja bem que palavra-chave. Essa história se trata de um paralítico. E na vida, todos nós, por mais espirituais que nós sejamos, nós temos áreas das nossas vidas que estão paralisadas. Seja sentimental, seja a área financeira, a área física. De repente você não consegue se exercitar, você precisa fazer uma dieta e você não consegue. A área emocional, área familiar, eu não sei. Mas você pode ser espiritualizado quanto for, ninguém é super-homem. Aliás, até o super-homem tem uma criptonita. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que nós somos tentados por Deus? Não. Diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E eu quero ler outra história
que é muito conhecida, mas que eu nunca tinha parado pra me atentar a um personagemzinho dela. É uma história famosa que fala sobre Absalão, Tamar e Aminon. Tá lá em 2 Samuel 13, do versículo 1 ao 6, que diz assim: E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não lhe farás saber a mim? Então disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e te finge de doente. E quando seu pai vier te visitar, diz-lhe: Peço que a minha irmã Tamar venha e que me dê de comer o pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da tua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã venha, prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Presta atenção, o resto da história a gente já conhece, mas para quem não conhece, Aminon acaba estuprando, cometendo um incesto com sua irmã Tamar, e depois Absalão mata Aminon. Enfim, o que eu quero destacar aqui é que esse jovem mancebo, pouquíssimo destacado, que pouquíssimo se fala sobre ele, que é um amigo que infelizmente todos nós temos, que é Jona, nosso amigo Jonadab. Veja bem, a Bíblia fala: tinha, porém, um amigo muito sagaz chamado Jonadab, que convive com Aminon, que está sempre perto dele e que provavelmente é considerado um amigo íntimo. Ele observa que Aminon estava emagrecendo e adoecendo, mesmo sendo filho do rei. De tristeza, né? E aí, olha o conselho que esse amigo lindo diz. Veja bem, se finge de... Vendo que Aminon tinha no coração o desejo de cometer incesto, que é uma coisa pesada, né? E de cometer estupro, olha o que Jona diz. Veja bem, se finge de doente, manda seu pai pedir a Tamar que venha te servir. E a gente pode tirar ensinamentos dessa palavra aqui. Queira você ou não, todo mundo tem um Jonadab na vida. Todo mundo. E outra coisa que todo mundo tem é um buraquinho no caráter. Todo mundo tem isso. Alguma coisa que aos seus olhos é concupiscência. Nós não somos tentados por Deus. Somos tentados pelos desejos da nossa própria carne, pelas nossas concupiscências. E realmente isso precisa ser trazido à luz. As nossas concupiscências precisam ser trazidas à luz. Mas não é para qualquer pessoa que você vai trazer à luz. Eu conheço gente que pega aquela passagem da Bíblia que diz assim, ó: confessai os pecados uns aos outros para que sejais curados. Coisa que você realmente tem que fazer. E aí confessa para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, qualquer amiguinho que não vai saber te dar um conselho, que não vai saber te exortar, que pelo contrário vai passar a mão na sua cabeça e vai te incentivar a pecar. Então abre seu olho para quem você anda contando suas dificuldades ou então seus maiores sonhos e projetos. Não é para qualquer pessoa que você pode contar, certo? Você não conta fraqueza. Imagina se você tem um problema desse. Você pega numa roda de amigos e fala uma coisa dessa, tipo assim: gente, eu sei que tá todo mundo aqui presente, eu queria só contar um probleminha que eu tenho. É incesto, desejo de estupro, só isso, de boas. Você faria isso? Se você tivesse esse problema? Não faria, certo? Por quê? Porque é pesado. É algo, é uma concupiscência, é algo, todo mundo tem uma concupiscência. De repente, desejo por trair, por ficar, alguma coisa que é um desejo incontrolável na sua carne. E se realmente, se você não trouxer à luz, uma hora vai ser trazida à luz.
uma hora você vai cair nessa concupiscência, certo? Uma hora isso vai aparecer. Então você precisa de um amigo correto que vai te ajudar, te aconselhando, orando por você, pagando preço pela sua vida e não sendo Jonadab na sua vida. E não sendo aquele amigo que você vai falar assim, tô com vontade de ficar com fulano. Ah, fulano tá de olho em você, menina. Se joga. Vou até falar com o nosso amigo Ciclano pra fazer aí, ó, a ponte entre vocês. Todo mundo tem o Jonadab. Todo mundo tem uns amiguinhos como o Jonadab. Mas você precisa saber quem são as pessoas certas que você tem que realmente se relacionar. Então, vamos lá. Precisamos saber diferenciar os nossos relacionamentos. E tem uma chave de ouro que eu aprendi com o pastor Thiago Brunet e eu queria ensinar pra vocês, trazer isso pra vocês. Veja bem, Jesus, quando ele queria que todo mundo ficasse sabendo de algo, o que ele fazia? Apareceu para 500 pessoas. Ou seja, ele tinha amizades que a gente chama de estratégicas. Amizades que te conectam a algo, te conectam com o teu propósito, te conectam com aquilo que é o teu objetivo. Amizades estratégicas. Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu, ele soube se relacionar com Zaqueu, não importando que Zaqueu era ladrão, foi se relacionar, trouxe salvação para a vida de Zaqueu e não só isso, Zaqueu devolveu 4 vezes mais a todos a quem ele roubou. Zaqueu e outros vários amigos de Jesus eram amizades estratégicas. Não eram amizades por interesse. Amizade por interesse é aquela amizade que você não gosta da pessoa, não quer estar perto dela, mas está porque tem interesse. Isso não é certo. Amizades estratégicas são pessoas que você gosta, que você quer estar por perto, mas não são amizades tão próximas. São amizades, relacionamentos estratégicos, certo? Precisamos saber diferenciar quem são os nossos amigos que não são os íntimos, mas que estão ali para nos ajudar na obra, que estão ali para nos conectar com alguém que precisamos daquela conexão que nós não conseguiremos sozinhos. São pessoas estratégicas. Outro tipo de amizade que Jesus tinha eram as amizades necessárias. Jesus escolheu a dedo os 12. Os 12 discípulos de Jesus eram amizades necessárias, que andavam com ele, que aprendiam com ele, que ajudavam Jesus no que fosse necessário. Eram pessoas da confiança de Cristo, que ele escolheu a dedo. Ele escolheu ali, 12 amizades. São aqueles que na sua vida vão estar ali para tomar um café com você, vão ali para ir pra praia com você, ajudar você em alguma coisa, almoçar, dividir os prazeres e as dificuldades da vida com você. Vão te divertir, vão te fazer sorrir. São as suas amizades necessárias. Mas essas amizades necessárias, elas não estão preparadas para escutar sobre os seus maiores sonhos e projetos, nem sobre suas piores fraquezas. Isso daí são coisas que a gente precisa deixar, a gente precisa separar exatamente. E saber quem são as nossas amizades íntimas, a quem nós podemos fazer isso. Amizades íntimas, Jesus tinha Pedro, Tiago e João, a qual ele subia o monte e fazia transfiguração, a qual ele levava no barquinho para ensinar mais de perto. João chegava a deitar e a escutar as batidas do coração de Jesus. Ele tinha Pedro, Tiago e João para andar no barquinho, para dar para estar mais próximo. A gente precisa saber de verdade diferenciar quem são os nossos amigos íntimos, dos estratégicos e dos necessários. Eu quero contar pra vocês um testemunho. Aconteceu uma certa feita comigo, que eu tinha uma certa dificuldade, certo? E acabei cometendo um grande erro. Aí eu peguei e contei pra um grupo de amigos que eu tinha. E eram amigos maravilhosos, incríveis. Só que o que aconteceu? Eu sabia que isso ia acontecer. Eles riram comigo, compartilharam também erros deles nessa mesma área. E a gente riu daquilo junto. E tudo bem, ficou por isso mesmo. Só que o Espírito Santo me incomodou com relação a isso. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso crescer e evoluir nisso, sabe? E aqueles meus amigos, aquele grupo de amigos não me ajudou nisso. Então, eu fui pra uma amiga íntima, vulgo pastora Débora, e contei aquilo que tinha acontecido comigo, o erro que eu tinha cometido. E ela olhou na bolota do meu olho e disse, você sabe que você pode perder o seu ministério por causa disso, né? E ali ela orou junto comigo, ela me aconselhou, ela garantiu que aquilo nunca ia sair dali. E eu realmente fui
fui ajudada nessa área, nessa questão da minha vida. Eu pude crescer nessa área. A gente precisa saber quem são os nossos amigos íntimos, os nossos amigos necessários. Esse grupo de amigos que eu tinha são amigos maravilhosos. São amigos que hoje eu sei que se eu quiser ir na praia, que se eu quiser me divertir no final do ano, passar as férias com eles, eu vou poder fazer isso. Entenda que seus amigos necessários, você não pode excluir, apagar eles da sua vida. Mas a gente tem que saber pra quem a gente conta cada coisa, sabe? Às vezes a gente olha assim e fala, ah não, fulano é crente, mas é má influência. Às vezes nem é. Às vezes você tá contando as coisas erradas pra pessoas erradas. Quando as coisas mais íntimas você deveria estar contando pra amigos íntimos, sabe? Decepções, grandes decepções com pessoas, traições acontecem porque a gente não sabe contar segredo ou contar as coisas para as pessoas certas. Os nossos amigos necessários, eles não vão estar ali para ver os nossos sonhos e projetos se realizarem. Nem sempre eles vão estar ali, ou eles vão ter maturidade para escutar e para dizer assim, cara, tô aqui contigo. Não, às vezes eles pode despertar neles inveja, sentimento de que não quer que aquilo que se realize na sua vida, apesar deles serem bons amigos. Saiba para quem que você vai contar as coisas, certo? Mas voltando para a palavra lá de Marcos 2, cara, eu fico muito empolgada com essa palavra de verdade. Porque diz assim, soube-se que estava em casa, no caso de Jesus, eu fico pensando, gente, imagina, eu tô aqui pregando, de repente, no meu teto, surge-se um buraco e desce um paralítico. A casa já tá lotada, aí surge um buraco e desce um paralítico. Fica com muita raiva. Mas até nisso, Jesus demonstrou sua infinita misericórdia, graça e amor por vidas, que é tudo que ele quer, tudo que ele ama é vidas, né? E eu fico empolgada quando penso nisso, porque tinha uma galera tapando a entrada. E o tanto de gente religiosa, o tanto de fariseu que estava tapando a entrada, impedindo que aquele, a porta da entrada, impedindo que aquele paralítico se encontrasse com Jesus, não estava escrito. Aliás, está escrito sim. Lá no versículo 6. Está escrito que os escribas só estavam ali para julgar Jesus e disse que eles estavam caçoando, dizendo que Jesus não tinha poder para perdoar pecados. E eu apelidei essa barreira de barreirinha dos religiosos, que acontece sempre entre os verdadeiros necessitados e o milagre de Jesus. Existem religiosos, existe uma barreira chamada religiosidade que impede os necessitados de chegarem até Cristo. E aqui a gente pode observar duas estratégias incríveis para vencer isso. Que o primeiro foi a estratégia de Jesus. A estratégia do milagre. Jesus estava interessado mesmo em salvar. Imagina que desse um paralítico aqui, você tá poder ali de curar, desse um paralítico. Óbvio que o paralítico quer o quê? Ser curado. E Jesus vira pro paralítico e fala assim, seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus está muito mais interessado em salvar, em libertar, do que em dar milagre. Mas olha a estratégia de Jesus. Ei, vem que aqui tem milagre. Vem que aqui tem milagre. Aqui tem cura, aqui tem milagre. Mas ele usava aquilo como uma estratégia para levar a salvação, para levar a palavra de vida. E o que você tem para oferecer? No meu caso, ei, vem que aqui tem humor, vem que aqui tem meme, vem que aqui tem uma doida. Eu tenho um Instagram que hoje alcança mais de 40 mil jovens que gostam de humor e de memes, sabe? E as pessoas vêm atrás de memes e lá elas encontram uma palavra de salvação. O que você tem a oferecer? Às vezes, ei, vem que aqui tem moda, aqui tem conteúdo de maternidade, tem conteúdo de economia, aqui tem uma loja legal de roupa, tem uma loja legal de sapato, em que você é atendente, em que você tá ali para servir as pessoas, mas ali você pode entregar para elas uma palavra de salvação vinda da parte de Deus. Qual é a estratégia que Deus está te dando nessa tarde? Qual é o recurso que você tem para oferecer a Deus para que Ele transforme aquilo em salvação? Será que você tem coragem de oferecer aquilo que você tem para Deus? Transformar a vida de pessoas, para Deus abençoar a vida de pessoas? O que é que você tem ao seu emprego? Qual é o talento que Deus te deu? Porque todo mundo, Deus deu a todo mundo algum talento, algum dom. Qual é o seu? Em que você pode servir a Deus e levar salvação às pessoas com o seu dom? Já parou para pensar nisso? E a segunda estratégia
fantástica é a estratégia dos amigos, a estratégia do buraco no teto. Veja bem, se na porta que deveria levar as pessoas a Cristo, se a porta da igreja tem uma barreira de religiosos, abra um buraco no teto. Use a sua criatividade. Deus quer te usar com criatividade. Cara, se você não consegue levar o teu filho à igreja, faça um brigadeiro, coloca ali óleo de unção e declare: meu filho, esse aqui é o primeiro passo. Quando ele comer desse brigadeiro, ele vai ser o primeiro passo para a conversão dele. Vai ser o primeiro passo para a conversão do meu vizinho. Use a sua generosidade, sua capacidade de servir pessoas. Use estratégia, você não é quadrado, para levar pessoas a Cristo. Olhe, peça Deus estratégia, porque o maior interessado nisso é Ele. Veja bem, qual a estratégia que você pode usar para alcançar, para levar pessoas a Jesus? Porque na macumba, nas religiões pagãs, as pessoas estão aí fazendo macumba, estão fazendo mandinga, estão fazendo feitiço para roubar o varão, o marido dos outros. E você acha que você pegar um objeto de alguém e orar por aquela pessoa, então dar algo ungido para uma pessoa, não tem poder? Tem muito mais poder. Aquilo vai alcançar vidas. Use estratégia, peça a Deus estratégia, que Ele vai ter o prazer de te dar. E outro ponto que me chama muita atenção nessa passagem é Jesus vendo a fé deles, a fé dos amigos. É o primeiro milagre da Bíblia em que a fé veio de outras pessoas, a fé veio dos amigos. Talvez até eu fico pensando que o paralítico fosse uma daquelas pessoas que pensasse assim: ah, não, Jesus não vai me curar não. Jesus está lá curando todo mundo, fazendo milagre por todo mundo, abençoando todo mundo, mas aquela pessoa pensa: não, comigo não, Jesus não vai me curar não. E sempre tem um vitimista. A gente sempre conhece uma pessoa que é vitimista, que é dessa forma, que pensa que Deus vai fazer com todo mundo menos com ele. Uma vez tinha uma irmã abençoada demais, que eu amo. Todo mundo estava se preparando para fazer uma viagem, a igreja inteira ia para essa viagem. Ela falou assim: não, eu acredito que todo mundo vai, mas eu e minha família não. No final, a igreja levou todo mundo, inclusive ela e a família dela. Deus quer fazer milagre na sua vida, mas você precisa estar conectada com pessoas que te conectem com o seu destino profético. Veja bem, você pode ser o bichão, pode ser a pessoa mais espiritualizada, como eu falei anteriormente, mas sempre tem uma hora na nossa vida que a gente é tomado por dificuldades, que nós somos abatidos. E aqueles amigos estavam ali para mostrar para o paralítico que o paralítico tinha com quem contar naquele momento. Assim Deus quer fazer com você, sabe? Quer te conectar com esse tipo de pessoas. Por quê? No momento que você não tiver fé, no momento que sua fé estiver desfalecendo, que você disser: cara, não vai rolar pra mim, Deus vai olhar pros seus amigos e vai dizer: eu vou abençoar essa pessoa. Por quê? Porque tem amigos que estão pagando o preço pela vida dela. Aquele amigo que você não valoriza, às vezes está pagando o preço pela sua vida. E Deus tá te abençoando. Ele faz isso, ele prova na palavra dele que ele faz isso. Então se conecte com as pessoas certas. Mas você pode estar dizendo assim: Manu, mas eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém. Então seja essa pessoa na vida das pessoas, sabe? Seja aquela pessoa que vai apontar o destino profético das outras, aquilo que vai orar pelas pessoas, aquilo que realmente vai doar de si para os outros. Por quê? Para quem não tem nada, alguma coisa que você tem, para ela é tudo, sabe? Quer ter amizades abençoadas? Ore por pessoas, pague um preço, use seus dons e talentos para servir uns aos outros, invista em relacionamentos. Deus ama as pessoas. Quer ter um vizinho abençoado? Seja um vizinho abençoado, seja generoso. Se seu dom é falar, ligue para as pessoas, invista seu tempo em relacionamentos com as pessoas. E para finalizar, eu quero falar sobre uma amizade específica que todos nós precisamos de verdade ter, cultivar. E você pode estar assim pensando: mas eu não tenho amigo nenhum. Essa amizade você pode ter independente de onde você esteja, sabe? Que é a amizade com Jesus. Todo mundo é amado por Deus, tá? Todo mundo é amado. Deus ama o ladrão, Deus ama o pastor, Deus ama
o pedófilo, Deus ama o estuprador, Deus ama o levita, Deus ama todo mundo. Todo mundo. Nada pode nos afastar o ser humano do amor de Deus, sabe? Deus ama todo mundo. Mas tem uma coisa que para ser amigo de Deus, a gente precisa fazer, que é obedecer. Obedecer aos mandamentos dele, obedecer às ordenanças dele, obedecer à palavra dele, a palavra da Bíblia, sabe? A palavra de Deus diz: nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Tem gente que acha que saber um versículo aqui, outro ali já é o suficiente. Não é o que a Bíblia diz a respeito dela mesma. A Bíblia diz: procura te apresentar a Deus como obreiro irrepreensível, que maneja bem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhes faltou o conhecimento. Você não ama aquilo que você não conhece. Você só pode amar aquilo que você conhece. Deus é a própria palavra dele. Deus é verbo. Busque se conectar com ele. Busque ser apaixonado pela palavra dele. E ter amizade com aquele que é todo poderoso. Porque esse será o primeiro passo para a sua vida e para os seus relacionamentos saudáveis. Amém? Pai, eu quero abençoar essas pessoas que tiveram contato com essa palavra, que escutaram essa palavra hoje, Jesus. Eu quero te pedir, Pai, ensina-nos a ter relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, conexões divinas, Pai. Conecta-nos com pessoas, Jesus Cristo, e nos ensina a ser generosos, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um desses que me escutou nesse dia, tarde ou noite, Deus. Amém. Lembre-se de compartilhar essa palavra com alguém que você sentiu no seu coração, de dar like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Beijo, que Deus abençoe sua vida.